quer e explico para o grupo. Já estamos gravando. Já, pode né? iniciar. Eu peço desculpas que eu vou ter que sair às 11, que tem reunião com a secretária. Mas eu desejo uma boa formação e depois eu olho daí a gravação, tá? É a Fábio, tá? Vocês ouviram? Tá aqui do lado. Então, Rosa, eu vou te apresentar um pouquinho da nossa escola. A nossa escola é a Escola de Surdos Bilíngue Salomão Vatinic. Eu acho que eu já estava aqui quando trabalhamos junto, agora nesse último momento, lá no Morro. Eu já tinha 20 horas aqui e 20 no Morro. Então, acabei me tornando diretora. Então, neste momento, estou diretora e a Fábio é a vice. Naquele conturbado processo de eleição e nomeação e posse, que tu já sabe como é que foi. Então, em função da pandemia... não, vou te falar um pouquinho mais da escola, depois eu contextualizo. Essa escola, então, é uma escola de surdos, é uma escola bilíngue, fica aqui na Intercap, ela existe desde 2008. E a gente tem uma organização que eu diria que às vezes a gente oscila. E quem está mais tempo na escola, por favor, se quiser complementar. Até por isso que eu pedi que fosse uma reunião e não uma palestra, porque a gente também vai tirando as dúvidas no decorrer que elas vão surgindo. A gente tem uma questão que é um pouco peculiar, assim. A gente, às vezes, é entendido como escola fundamental e, às vezes, a gente é entendido como escola especial. Então, a gente fica assim meio no limbo e, às vezes, as políticas públicas da determinada secretaria não conseguem entender essa relação. Então, a gente terminou a gestão anterior com uma política que estava alinhada na educação especial. Não, tu vai deitar lá. E agora a gente começa essa gestão. Eles, na verdade, também ainda não entenderam bem o que é educação especial, a gente ainda continua no limbo. Mas o que a gente tem aqui na escola, na verdade, é uma escola que é uma escola regular, então a gente tem alunos que têm a compreensão e conseguem acompanhar bem, né, um ensino baseado mais voltado para conteúdo, né, mais adequado ao que seria uma escola fundamental. E a gente tem um grupo de alunos que também são surdos e têm questões adicionais. Então, a gente acaba tendo também uma parte da escola que é uma escola especial. Então, esse ano a gente está querendo organizar isso em turmas de progressão para esses alunos que não vão conseguir acompanhar, vamos dizer assim, e desculpe se eu estou usando termos que não são adequados, e uma escola que consiga contemplar aqueles que são surdos, só surdos, e que conseguiriam, então, acompanhar melhor ou tem mais necessidade de conhecimento propriamente dito. Então, é nessa situação que a gente começou a pensar o PPP ano passado. No meio da pandemia, a gente pensou, vamos aproveitar um pouco e não precisava colocar em dia, né, os nossos documentos. Vamos tentar pensar que escola é essa que a gente quer e de que forma a gente vai colocar isso no papel, porque algumas coisas já estão, né, no nosso PPP, que é de 2011, com um adendo de 2013, mas algumas coisas a gente precisa resgatar, que é essa própria organização. Então, para a gente poder configurar que um aluno de CP vai ter um professor referência e não vários professores de disciplinas, a gente tem que colocar isso no PPP. Então, primeiro a gente tentou se entender enquanto escola de surdos e que escola era essa que a gente queria, né? Então, a gente ouviu algumas pessoas, alguns professores que trabalham com educação de surdos, a gente ouviu um professor da URGS, a gente vai ouvir hoje uma da PUC, quem mais quer dar? Uma professora de Portugal, que o Samuel trouxe, para falar da questão da educação de surdos, para a gente se entender, então, enquanto escola bilíngue. E aí, naquele momento, a gente tomou essa... Não foi uma decisão, mas eu acho que foi uma clareza maior do que é uma escola bilíngue e exatamente que caminho que a gente tem que seguir. E aí, a partir disso, a gente está pensando, então, agora em realmente continuar a escrita do PPP, que já foi iniciado. A gente buscou outros PPPs, inclusive o do Morro, que eu sei que tu ajudasse bastante, para a gente ter como base, e aí a gente começou a escrever. Então, agora a gente queria mais ou menos alinhar, né, e ver o que precisa ter esse PPP, o que a gente precisa no regimento, um pouco mais detalhado com a tua experiência, para que a gente também não fique se debatendo e acabe perdendo alguma coisa. Tá? Então, eu queria te contextualizar um pouquinho em que momento a gente pensou no teu nome e ver o que tu poderia nos ajudar. Certo? Então, seja muito bem-vinda, professora Rosa. Desculpa, Rosa, essa semana foi horrível, mas assim, a professora Rosa Mosna, ela trabalhou comigo na Escola Morro da Cruz, num período que eu acho que era de 2006, né? Logo quando entrou o Fogaço, 2005, 2006, não me lembro bem até quando. 2008, talvez.
Não, foi antes, 2006, eu acho. Sim. 2006, depois... 2005, 2006. Depois a gente se reencontra no Morro quando ela retorna para a escola, né, antes de se aposentar. Ela trabalhou há muito tempo, ela esteve no Conselho Municipal de Educação, ela é doutora em Educação, e no Conselho Municipal e na própria SMED, né, trabalhando com a questão dos PPPs, né, com assessoria jurídica. Desculpa, eu realmente não consegui, não peguei a tua formação, mas agora eu vou deixar a palavra para ti, se tu quiser te apresentar. Seja bem-vinda, esse é o nosso grupo maravilhoso de professores e professoras da Escola Salomão Watinic. Seja bem-vinda. Obrigada. Posso começar, então? Tu tem como falar um pouquinho mais alto ou mais perto? Então, tá um pouquinho em baixo. primeiro lugar, minha... Está baixo? É? Aqui tá. Então, não sei, todo mundo está achando baixo? Porque... Agora melhorou um pouco. Melhora. Ah, tá. Vou me aproximar mais, então. Então, em primeiro lugar, a minha saudação. Eu fico bem feliz em poder contribuir neste momento e, se precisar, em outros. Eu acho que a gente não vai conseguir esgotar tudo neste momento, mas, enfim, eu estou feliz com o convite. Quero dizer que eu sou uma professora da rede municipal aposentada, deu um pouquinho do tom, né? E eu tenho um pouco de conhecimento do Salomão, porque eu estava no Conselho Municipal de Educação, inclusive era a presidente, quando essa escola foi criada. Ela, na verdade, a primeira localização dela foi ali na... Como é que é o nome daquela rua ali? Na Mariante. Fugiu o nome daquela... Na Mariante, isso mesmo. Acho que a gente já dizia que era um espaço inadequado para uma escola, e fico bem feliz de que a escola conseguiu um outro espaço mais amplo. Eu agora, esse novo espaço eu não conheço, mas certamente é bem melhor do que aquele inicial, né? Eu quero dizer para vocês que... enfim, vocês já têm um PPP e essas questões específicas, eu fico feliz que vocês estejam buscando especialistas, né? Porque realmente essa escola, essa questão do bilinguismo é uma situação bem diferente. É a única escola da nossa rede que tem uma situação dessas, e isso tem que ser contemplado. É óbvio que, quando a escola foi criada, ela foi criada a partir de um PPP, e que eu não tenho, não recordo, né? E, pelo que tu me disseste, vocês já fizeram alterações do PPP original, do ato da criação, né? E, enfim, essa questão específica do bilinguismo, dessa confusão que é escola especial, não é especial, enfim, isso é uma coisa que tem que ser bem discutida e que tem que estar contemplada justamente para resguardar determinadas, vamos dizer assim, até direitos da escola, né, em relação à própria mantenedora, enfim. Eu gostaria de iniciar as colocações fazendo dois tipos de abordagem, tá? Uma de ordem que eu diria que seria de ordem mais prática, e outra a base legal. A base legal, eu fiz um recorte das principais resoluções e demais legislação, e encaminhei para o Luiz Felipe, só que é um recorte, né? Eu procurei colocar as questões principais,
porém, é óbvio que toda a legislação tem que ser revista, né? Mas, então, eu queria iniciar pelas colocações de ordem prática. Uma coisa que eu queria dizer para vocês eu estou no Conselho Estadual de Educação, sou representante do CEPERS, tá? E no Conselho, as nossas reuniões são todas virtuais, né? Mas são reuniões, assim, são diferentes. Eu nunca fiz uma fala virtual, então é um pouco diferente para a gente estranha, né? Eu gosto de estar junto com as pessoas, assim, a gente é muito mais a interação é maior, mas vamos lá, né? É o que a gente tem no momento. Então, eu queria colocar nas questões de ordem prática, eu queria dizer o seguinte, algumas coisas óbvias, tá? Mas eu acho que o óbvio ser dito. O PPP, e com o PPP está colado o regimento, né? que é a lei da escola, vamos dizer assim, ele tem uma importância muito grande para a escola, além do que ele é uma obrigação legal, né? Ele está contemplado tanto na Constituição quanto na LDB. Então, principalmente nos artigos 12 e 14 da LDB, que fala a quem deve elaborar o PPP, a questão da comunidade escolar e tudo mais. Então, ele tem uma base legal que é oriundo da Constituição e da LDB. Portanto, ter um PPP é mandatório, é obrigatório a escola ter. E é ele que servirá de referência, né? O PPP, por isso que é o primeiro documento que se elabora, ele vai servir de referência tanto para o regimento quanto para os planos anuais, plano de curso, plano de aula, enfim, é ele que dá o norte para a escola. Rosa, é que eu coloque o teu material aqui? Não, por enquanto ainda não, tá? Me avisa. E se a escola não elabora, a mantenedora pode outorgar um PPP, o que é muito complicado, né? Porque o PPP ele tem que refletir a realidade da escola, e quando é um PPP outorgado, ele não necessariamente faz isso, e isso pode ocasionar um prejuízo para a escola. Então, uma garantia de várias coisas, né? Até mesmo de RH, enfim, de questões mais, vamos dizer assim, de ordem mais prática, né? Não apenas filosófica. Então, ele é uma garantia, inclusive, até em nível judicial, né? Tá um PPP aprovado, está lá dito que tem que ter professor disso, daquilo, daquele outro, e a mantenedora não oferece, isso a gente pode, vamos dizer, questionar o Ministério Público, enfim, tá bom? Então, ele é uma garantia. Eu tô levantando essas questões que nós estamos em momentos, numa conjuntura bastante complicada. Quero sensibilizar que ter um PPP bem escrito, com todos os elementos que a escola serem importantes, é muito importante. E o PPP aprovado, ele no mínimo em 3 anos, ele não pode ser modificado, né? Então, isso é um elemento de uma certa garantia. Bom, quanto à elaboração do PPP, o PPP é um documento basicamente de concepções, de base filosófica. E aí, por isso também, ele é um documento que é mais difícil, vamos dizer assim, de elaborar, até porque a gente sabe que o grupo de professor, a equipe diretora, ela não tem tempo de sobra para isso, né? Então, porque é um documento que precisa ser estudado, muito bem pensado, não é? E assim, a gente até pode se referenciar em outros PPPs,
mas tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, Andréia, assim, falando diretamente para ti, quando eu estava no Morro, que me pediram para fazer, enfim, dar continuidade à elaboração do PPP, me deram um documento, que era vamos dizer assim, o PPP que estava sendo elaborado. É óbvio que ele era uma cópia de algum outro PPP de uma escola, porque, inclusive, ele tinha EJA no documento e que nós não tínhamos EJA na escola. Então, não dá para a gente simplesmente... A gente pode se referenciar, a gente deve se referenciar em outros, né? Porque, nada se cria, tudo se copia, a lei do Lavoisier, né? Mas a gente tem referencial para a gente elaborar o seu próprio regimento. Então, isso eu quero deixar bem claro, assim. É um documento que não é um documento fácil, mas é um documento necessário de ser feito, e ele pode usar outros referenciais de regimentos. Agora, tem que ter um pente fino muito bem passado, porque ele vai refletir, ele tem que refletir a realidade da escola. E aí vai a mim, vamos dizer assim, uma dica em experiência, que eu espero, enfim, que não, nessa questão de PPP não é muito boa, de elaboração de PPP. Porque, assim, o que a gente vê? A gente vê que, muitas vezes, é o conselho escolar que tem que encaminhar o processo, tá? E, na verdade, são os professores que têm que fazer uma proposta. E depois submeter à comunidade, enfim, a todos os segmentos da comunidade escolar. Mas, basicamente, como ele é um documento de concepção, são os profissionais que têm, vamos dizer assim, a maior condição de poder elaborar esse, vamos dizer assim, um texto base, pelo menos, para submeter aos demais segmentos. Mas qual é o problema que eu me deparei ao longo de duas escolas estive? Uma foi o Morro e outra foi outra escola. É que, assim, muitas vezes se faz um texto base e aí não apresentar para o grupo, e aí querem questionar... Ai, desculpe, gente. Estou com o meu celular aqui. Querem questionar, às vezes, até as vírgulas, né? Por exemplo, eu me lembro que naquela vez lá no Morro, tinha colegas que questionavam até conceitos que estão explicitados na literatura, queriam mudar, e aí não ajudam vamos dizer assim, a fazer mudanças, né? Então, tá, não gosta desse termo, então como é que... Aqui é o caso da... Não, eu não posso desligar o celular, porque pode eu precisar de... Bom, mas então o grupo de tranquila, Rosa, se tu precisar. Tá? Se tu precisar... Não quero... Não é nada importante. Mas fica à vontade. Não, o que eu queria dizer, assim, é um documento extremamente importante, difícil de fazer, porque envolve concepções filosóficas, pedagógicas, enfim. Agora, não dá para a gente... Por isso que eu quero sensibilizar o grupo de professores, é que tem que ter um entendimento que não dá para a gente ficar, vamos dizer assim, nas minúcias, emperrando o processo. Tá? Então, infelizmente, essa é uma experiência triste que eu tive na minha vida na elaboração de PPPs. Tá? E aí a gente não consegue avançar. Então, a minha dica é que, assim, um grupo de pessoas, de profissionais, se encarreguem de fazer um texto base, né? Porque não dá para fazer um grupo todo da escola. Tem que ter um grupo menor que, a partir de, vamos dizer assim, de reuniões que
que todo mundo contemple o que tem que ter no PPP, mas o escrever, o colocar no papel ou digitar, tem que ficar a cargo de um grupo menor, 3, 4 pessoas, enfim, e que pode, inclusive, se dividir, eu fazer tipo de um sumário, e aí eu escrevo tais partes, e depois a gente vai cada vez aperfeiçoando mais. Agora, se não fizer isso, não anda, o processo não anda. Então, por isso que eu disse de ordem prática. Então, eu não conheço o grupo, tá? Não conheço o grupo de professores, mas o que eu estou dizendo é baseado na minha experiência pregressa de tentativas de elaborar PPP. E, infelizmente, naquelas 2 escolas, eu acho que o Morro já tem PPP, tu sabe me dizer se já conseguiram encaminhar, Andréia? Encaminharam, mas está parado na SMED, né? A SMED virou um buraco negro. Tá, mas encaminharam. O PPP se perde. Então, eu já fico bem feliz, né? Porque naquele período que eu estive lá, a gente enterrou, porque não tinha reuniões, né? Isso é verdade. A gente enterrou também porque naquele período, foi 2017, 2000, eu fui para a escola 2017, 2018, enfim, era aquele período que a gente não tinha reunião, enfim, então esse também foi um complicador. Mas o outro complicador foi isso, né? Que às vezes, vamos dizer assim, se enterra até em vírgulas, em conceitos consagrados pela literatura, né? Então, é isso que eu possibilitar o grupo de professores, que a gente precisa fazer um processo mais, vamos dizer assim, mais rápido, né? Não é um processo que consiga se fazer num mês, 2 meses, mas pelo menos de ter inclusive de colocar meta, né? Vamos iniciar aqui, vamos dar tal tempo para fazer isso, tal tempo. Então, principalmente a direção podia e o conselho escolar podia estabelecer metas, vamos dizer, de tanto a tanto a gente elabora essa parte, né? Enfim, tá? Vamos dizer, revisita a base legal, a literatura, enfim, colocar metas, eu acho que era bem importante para a gente ter uma definição de um prazo de ter um PPP elaborado, porque também quero alertar que para encaminhar para o conselho, não basta o PPP e o regimento, né? Tem uma série de outras documentações que precisam e que está regrado numa resolução que eu vou apresentar a seguir, tá? Então, para iniciar, vamos dizer assim, esse ponto de colocações de ordem prática, é isso. Bom, eu elaborei, eu queria fazer uma apresentação, eu queria fazer um PowerPoint, mas era impossível fazer um PowerPoint com esse tipo de material, né? Mas então eu fiz um Word mesmo, né? Colocando as principais normas do Conselho Municipal de Educação que tratam desse assunto e que o PPP tem que contemplar, tá? Então, agora eu queria que o Luiz Felipe pudesse apresentar, desculpem, mas não sei fazer isso. Bom, então é isso. Estão me ouvindo? Está tudo certinho? Está aparecendo para ti? Então, a LD tem 3 resoluções do Conselho que abordam, que a gente tem que observar na elaboração do PPP. Tá? É a resolução 8, que é a resolução do ensino fundamental, mas como vocês também têm educação infantil, que eu não sabia, tem uma resolução própria de educação infantil. Bem abaixo nesse material, eu coloco todas as resoluções do Conselho, assim, o número da resolução e do que ela trata. Então, tem uma que é da educação infantil.
Então, como vocês também têm educação infantil, vocês têm EJA também? Hein, André? Tem EJA? Então, também tem uma resolução sobre EJA que também tem que ser examinada, tá? Mas lá embaixo, bem no final desse material, que não precisa colocar, Luiz Felipe, mas bem lá embaixo tem todas as resoluções exaradas pelo Conselho Municipal de Educação. Então, além dela, que eu coloquei nesse material, então vocês têm que visitar a resolução da educação infantil e tem que visitar a resolução da EJA, tá? Bom, mas então eu coloquei, pode ir baixando para mim, por favor. Então, primeiro, nós temos a LDB, que regra, né? É claro que eu fiz recorte, né? Mas era bem importante dar uma olhada em todo esses atos que eu destaco, tá? Então, tem a LDB, né? Que é principalmente o artigo 3º, que apresenta os princípios do ensino. Depois, o artigo 12, né, que fala qual é a incumbência, que é aí o artigo 12 que coloca que tem que executar, né, a proposta pedagógica, e o artigo 14, que diz quem é que tem que elaborar quem tem que fazer parte da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, a participação das comunidades. Então, é o artigo que trabalha a questão da gestão democrática. Bom, então são esses 3 principais artigos da LDB que abordam essas questões. Depois, então, nós entramos nas questões específicas aqui do nosso Sistema Municipal de Ensino, que são as resoluções do Conselho Municipal. Então, eu dei destaque para a 008, né, que é a do ensino fundamental, que também tem uma parte que trata da questão do projeto pedagógico, né? E aí, então, não é a minha ideia ficar lendo esses artigos, né, mas só para um referencial para a gente ver aonde que a gente tem que pesquisar, quais são os principais artigos. O bom é que, principalmente, o grupo que vai elaborar esse, que eu estou chamando de texto base, teria que... O bom é ler todas essas normas, né? Essas 3 que eu coloco, e mais a da educação infantil e de EJA, então, já que a escola tem essa modalidade, tem essa etapa, que é a educação infantil, né? Então, a resolução 8 trata especificamente do ensino fundamental, e é importante porque os outros documentos vai ter que ter, né, tudo aquilo que a resolução pede, enfim, principalmente no regimento. O regimento, basicamente, ele reflete o PPP. Só que no PPP, o que acontece? Por exemplo, o tema da avaliação. Então, no PPP, vai se colocar as concepções. No regimento, já vai estar como é que é feita a avaliação, como é que é feito, né, o parecer descritivo para os alunos que têm deficiência. Enfim, é no PPP que vai se, vamos dizer assim, aprofundar essas questões mais específicas e não apenas de concepção. Então, é a diferença que tem para o PPP e para o regimento, mas o regimento ele tem que se embasar no PPP, não pode ter contradição entre um documento e o outro, né? A resolução 8, então, é específica sobre o ensino fundamental. Depois nós temos a resolução 17, tu pode ir baixando, Luiz Felipe, por favor? Mais. Pode passar toda essa, 8, 17. Mais um pouquinho.
Não, eu acho que tem que subir. Desculpe, mas eu estou com o meu computador aberto aqui, eu estou acompanhando no meu computador. Bom, a resolução 17, tá? A resolução 17, ela fixa normas para o credenciamento, autorização das instituições que oferecem as diferentes etapas e modalidades. Aqui, então, tem todas, aqui não tem só do ensino fundamental, aqui tem, inclusive, tem a parte, né, o que é o credenciamento e a autorização de funcionamento, depois a renovação da autorização, né, e tem para as instituições privadas e públicas, enfim, a parte das privadas vocês podem pular, mas a parte da pública tem que dar atenção, né? E, por fim, a resolução 20, que é do ano passado, está novinha em folha, do dia 17 de dezembro, né? Eu até fui olhar, porque eu nem conhecia essa resolução, mas ela está bem importante. Na verdade, nós tínhamos antes a resolução 006, essa vem substituir, até porque a gente viu, tem várias coisas que era super importante o Conselho mudar, porque antes dizia que o projeto político da GOSV, enfim, os documentos que iam para renovação de autorização tinham validade por 3 anos, e isso é muito pouco, então eles ampliaram, agora vale até para 8 anos. Então, tem certas coisas que eles adequaram, porque viram que na prática é inviável, não tem como a gente, de 3 em 3 anos, a gente fazer a renovação da autorização, né? Porque é todo um procedimento muito exaustivo de fazer, e mal se tem aprovação do Conselho, já tem que começar de novo, né? Então, isso eu senti na prática quando eu estava nos aspectos legais da SMED, que via a dificuldade que tá todo um processo para ir para o Conselho, e aí depois, quando o Conselho aprova a renovação, já está quase na época de começar o processo de novo, porque é um processo que tu não consegue elaborar toda a documentação, rever PPT e tudo, em menos de um ano e pouco, é basicamente impossível. Então foi super importante essa atualização da norma que o Conselho fez e que foi exarado o ano passado. Então, aqui eu queria dar um destaque, eu coloquei alguns incisos, letras em vermelho, que é para dar destaque para vocês. Por exemplo, tem ali no artigo 4º da Resolução 22, que diz assim: a escola tem incumbência de ter o regimento considerando, tá? E ali depois tem os estatutos, né, do idoso. Quer dizer, não precisa ter um item sobre o estatuto da criança, o estatuto do idoso, mas ao longo do texto tem que se abordar, né, como é que a escola trabalha, a escola vê principalmente o estatuto do adolescente, não tem a menor dúvida, mas o do idoso também, que eu estou dando destaque para isso, quer dizer, alguma coisa dentro dos elementos que vai se construir que faça referência ao Estatuto do Idoso, da igualdade racial, né, da juventude, e para vocês, principalmente da questão da pessoa com deficiência, isso já vai estar no corpo todo do PPP, né? Não tem a menor dúvida, né? E outra coisa são as diretrizes nacionais exaradas pelo Conselho Nacional de Educação, também precisam dar, principalmente na diretriz da questão da educação básica, né? Que é importante que, na hora da elaboração, também é um documento que a gente precisa dar uma revista. O todo do documento responde ao que está lá dentro, né? Na questão da avaliação, enfim, em
enfim, não vou elencar aqui todos os elementos, mas eu só estou demonstrando que esses estatutos eles precisam estar, de alguma forma, de uma forma bem genérica, porque não é a cópia do estatuto, mas ele precisa estar representado dentro desse PPP. Né? E o que mais que eu queria? Então, assim, eu também dei destaque no inciso 7, que é a questão de concepção de educar e cuidar, que é uma concepção que se usa muito para a educação infantil, mas não só para a educação infantil. Né? E como vocês têm educação infantil, então essa concepção do educar e cuidar é algo que tem que ser contemplado no PPP, né? E o tempo integral, eu também dei destaque por isso. Claro, se vocês não têm tempo integral, não têm nem esses projetos porque educação integral é uma coisa e tempo integral é outra. Né? Então, educação em tempo integral. Então, mesmo que vocês só tenham alguns projetos, né, de contraturno, extracurriculares, porque a educação integral, vamos dizer, uma escola de tempo integral, ela tem que ter, inclusive, dobra as horas, não é 800, né? É 1.600 e tudo mais. Então, é uma coisa, uma escola de educação em tempo integral. Outra coisa é uma escola que tem uma atividade no contraturno. Os alunos têm tempo integral, mas não é uma escola de tempo integral, mas também isso tem que estar previsto no estatuto, né? Então, se vocês já têm e querem manter atividades extracurriculares, isso também tem que estar no PPP e deve estar no regimento. Agora, quero só dizer uma coisa. Por tudo que eu já li, enfim, a educação integral ela é diferente de tempo integral. Tem muita gente que diz que tu pode ter educação integral e ter tempo parcial. Eu tenho divergência com isso, né? Porque eu acho que, e o próprio Anísio Teixeira dizia isso, que tinha que ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, porque não é possível tu ter uma educação integral com um tempo reduzido. Né? Anísio Teixeira era um defensor de tempo integral para ter uma educação integral. Mas isso é uma discussão que vocês vão fazer na escola, mas eu estou dando um destaque porque vocês têm que contemplar. Se vocês têm, mesmo que sejam atividades extracurriculares, isso precisa estar regulamentado, está dito no PPP e regulamentado no regimento, né? Para que, se vocês acham importante permanecer desse jeito, para que a secretaria, a mantenedora, não venha retirar, enfim, essas coisas que eu disse para vocês inicialmente, que é importante estar tudo regulamentado como vocês gostariam que fosse, para que vocês tenham um amparo legal de questionar determinadas coisas. Tá? Então, o currículo, né? Então, já falei, eu dei um destaque ali para a educação infantil, que era para dizer que se vocês não tinham educação infantil, vocês não precisariam colocar questões de educação infantil, de jovens e adultos, de ensino médio, mas se vocês têm educação infantil, jovens e adultos, colocar, mas de ensino médio, como vocês não têm, vocês não precisam colocar nada sobre ensino médio, né? E a educação em tempo integral, né? já comentei. Tá? Assim, esse material, depois o Luiz Felipe pode passar para vocês, reforço. Eu fiz um recorte de alguns artigos, justamente porque se eu fosse
ia ficar 50 páginas, e já ficou grande, que tem, acho que, 7 páginas. Né? Então, eu fiz um recorte, mas o grupo que vai elaborar que eu penso que tem que ser um grupo, né? Mas se vocês quiserem fazer com todo da escola, vocês é que decidem, vocês é que têm que ver a metodologia melhor. Eu acho que não funciona um grupo muito grande para fazer um texto base, mas é vocês que têm que decidir. Por fim, eu queria... Então, ali tem o regimento escolar, né? Que eu também... O regimento escolar, ele basicamente ele tem quase os mesmos elementos que tem no PPP, né? E depois, ali na Resolução 22, capítulo 5, nas disposições gerais, ali no artigo 12, é dito que o PPP e o regimento têm mínima de 3 anos. Então, pelo que o Conselho está definindo, agora, o Conselho, na hora da análise, o Conselho vai definir, vai de 3 a 8 anos a vigência, tá? Do documento aprovado. E aí o Conselho, de acordo com o que ele analisa, a partir de todas as peças do processo, ele vai dizer se renova a autorização por 3, por 5, até por 8 anos. Tá? Agora, eu quero o artigo 12 pelo seguinte, que não pode mexer no regimento e no PPP antes dos 3 anos. Vamos supor assim, a escola quer modificar, o Conselho aprovou o regimento no dia 30 de outubro, e em março, abril, a escola quer mudar alguma coisa, não quer mais aquele sistema que ela colocou, por exemplo, quer mudar os conceitos, quer mudar alguma coisa, não pode. Antes de 3 anos, não pode modificar nada. Tá? O regimento tem validade mínima de 3 anos. Pode ser, vamos dizer, pode querer mudar no 4º ano, no 5º ano, mas menos de 3 anos não pode mexer no regimento. Na rede estadual também é assim, tá? Os regimentos, quando são aprovados, eles têm uma vigência mínima de um período de 3 anos, né? Para poder ser modificado. Tá? Por isso que tem que se pensar bem, né? na questão da avaliação. Alô? Sim? Eu tô concluindo aqui, tá, pessoal? É isso, basicamente são as questões mais importantes que eu entendo de destacar nisso. Mais uma vez, eu friso, né, que eu fiz apenas um recorte, mas que as legislações e mais a de educação infantil e de EJA, vocês têm que ler elas na íntegra, tá? Então, eu fico à disposição de vocês para alguma pergunta, enfim, para a gente poder dar um encaminhamento, né? Porque a ideia não era ler, esse material fica com vocês, base legal, e aí a gente pode agora fazer um diálogo, porque, como disse André inicialmente, nós estamos numa reunião, né? Não tenho a pretensão de ser uma palestra, é uma reunião. Então, como reunião, a gente vai agora, enfim, dialogar mesmo. Obrigado por enquanto. Espero que tenha contemplado a vocês, né? Porque o contato que a Andréa fez ficou assim, bem genérico, então eu fiquei pensando o que eu posso contribuir. Então, eu pensei nesses 2 elementos, aquelas questões de ordem prática e as questões da... Obrigada, por enquanto. Então, eu peço desculpa que eu tive que dar uma saída, estou fazendo a avaliação do estágio probatório da Sônia, e tive que dar uma saída, a Fábio ficou por aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui das anotações dela, tu falasse, Rosa, no que precisa ter, né, essa era um pouco da nossa
dúvida, assim, e o que fez a gente consultar os outros PPPs. Na verdade, a gente consultou o PPP do CEMET, acho que o da Morro, tinha mais um que eu não me lembro onde é que era. E o que a gente percebeu é que eles tinham estruturas diferentes. E aí fica sempre aquela dúvida, o que fica no PPP, o que vai para o regimento, né? Porque é uma coisa que às vezes é muito limiar, assim, é muito suave, né? O que é uma coisa e o que é outra. Mas falasse bem na questão da filosofia, né? De tu pensar, daquilo que tu pensa para a escola. E a gente construiu bastante o referencial teórico do bilinguismo, dessa questão de ser uma escola bilíngue. Até porque a gente chegou a repensar, assim, uma readequação, quem sabe a nossa escola podia ser uma escola especial e não bilíngue, mas aí a gente entendeu que não era nada disso. Com as nossas conversas, a gente entendeu que não, que a gente é uma escola bilíngue. Então, em cima disso, a gente está fazendo um referencial, já fez, mas está atualizando o referencial dessa questão de educação bilíngue. E aí eu queria te perguntar, assim, eu até ia te mandar ontem o que a gente já tem escrito, mas acabei, tá muito difícil essa semana. Eu tô quase pegando a máquina de corta-grama aqui, que dá vontade de chorar aqui na rua. Mas eu vou esperar, vai chegar. Mas assim, a gente pensou, a gente começou a colocar a organização da escola nesse sentido, assim, de contemplar as turmas que são regulares, as turmas que a gente considera especiais, para tentar garantir esse atendimento. A gente fez o histórico da escola, a gente colocou etapas e modalidades, eu estou vendo só se a gente está de acordo aqui. A gente não concluiu, obviamente, né? Porque, na verdade, a gente está trabalhando em cima do que a gente já tem. Então, se a gente teve um PPP de 2011, era um PPP da... Record, já posso tirar isso aqui um pouquinho. Era o PPP de quando a escola foi aberta, né? E aí, em 2013, a escola começa a atender também EJA. Então, o que a gente tem é um anexo do PPP para dar conta das necessidades. Depois, em seguida, a escola foi tentando reconstruir esses documentos. A Denise participou bem desse processo, a gestão anterior do Gilberto e do Marcos fizeram uma tentativa, mas assim, é aquela história que tu sabe, não é a prioridade, né? E sempre acaba ficando para depois. Então, hoje a gente tem uma situação da escola, e até tu talvez possa esclarecer, da escola não está com a autorização renovada, em função da estrutura física da escola, então o Conselho Municipal, e o Gilberto, se estiver aí, pode me ajudar, ou a Denise, alguém que era da equipe anterior, porque a informação que a gente teve, assim, o Conselho Municipal não renovou a autorização de funcionamento em função da estrutura do prédio da escola, está bastante precária, e dessa necessidade da gente renovar esses documentos. Então, aí a gente pensou em resolver isso de uma vez, né? Porque é uma coisa que uma hora tem que nascer, demora, né? E para a gente poder finalizar. Então, a gente está mais ou menos nessa situação. A gente já fez grande parte, mas a gente precisava saber se está indo na linha certa. Então, se tu te propuser, e eu não quero te explorar, mas eu depois podia te mandar o que a gente já tem, mas principalmente se a gente colocou uma organização, assim, olha eu estou falando isso, um índice, porque a gente não sabe o que tem que estar ali. Então, cada escola tinha uma organização, tratava de um jeito, a nossa escola colocava coisas ali que eu achei que talvez não fossem do PPP. Então, se eu pudesse te mandar assim, bom, a gente tem isso aqui, se tu puder dar uma olhadinha e dissesse, olha, é isso, é rechear, né, escrever sobre esses assuntos, e sempre se baseando na legislação, né? Então, a gente coloca a segunda resolução, número porque na resolução diz tudo que tem que ter, os princípios filosóficos, epistemológicos, enfim, na resolução diz tudo que tem que ter, né? Mas eu posso contribuir. Uma coisa que eu estou lembrando, eu nunca li um PPP e um regimento de uma escola bilíngue, tá? Então, eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso. Mas eu quero te dizer que, principalmente agora, estando no Conselho Estadual de Educação, ainda não, porque eu estou desde setembro, então eu estou novinha lá, né? E tem muita norma específica do Estado que eu estou me apropriando aos poucos, e algumas nós estamos até rediscutindo para atualizar as normas. Mas o que eu queria dizer sobre as escolas indígenas. As escolas indígenas, elas
elas são bilíngues por natureza. Então, a língua mãe é a língua indígena, que são várias línguas. E eu nunca ainda não me deparei no Conselho com um processo de, por exemplo, ontem ainda reunião e passou, mas não fui eu a relatora, passou uma deliberação que vai ser aprovada na próxima plenária da criação de uma escola indígena, mais uma. E essas escolas, elas devem ter, eu acredito que no PPP delas deve falar sobre bilíngue. Então, era bem importante, claro que vai ser completamente diferente, porque o bilinguismo é de outra natureza, né? Mas, pelo menos, para a gente ter também assim, uma ciência em outras escolas dessa questão, e, claro, adequar à especificidade de vocês, né? Mas eu vou tentar procurar ver um PPP, vou pedir para a reitora me passar o PPP de algumas escolas, as assessoras, para a gente poder ver como é que eles abordam essa questão do bilinguismo, tá? Eu acho que aí pode ajudar vocês. E assim, eu quero te dizer, é isso, quer dizer, o PPP, quero deixar bem claro, né? O PPP e o regimento, eles são condição sine qua non, vamos dizer assim, da aprovação, da renovação de autorização. Agora, para encaminhar o processo, precisam de outros documentos que estão regrados na Resolução 8, na Resolução da Educação Infantil deve ter também, porque eu não tenho a resolução de cabeça, como se diz, né? Mas então, porque precisam de outras condições. Isso eu fazia isso na SMED, nos aspectos legais, a montagem do processo que vai para o Conselho, ele vem do PPP e ali tem, né, na resolução 22 diz o que é preciso, não, na 22 não, na 17 diz quais são as peças que precisam ir para o Conselho. E aí, se tem algum problema de estrutura da escola, né, aí isso aí emperra realmente o processo, né? Então, principalmente, então, paralelamente, é importante que vocês tenham presente quais as peças de processo que têm que ir junto com o PPP e o regimento, para que você, se tiver alguma inadequação em termos de estrutura do prédio, essas coisas, vocês têm que, paralelamente, tentar solucionar para quando o processo for, ele não ter esse problema de... Senão, se não tiver todas as peças, emperra lá para ir... Pode estar o PPP o mais redondinho, o mais lindo possível, mas se as outras peças do processo estão em desacordo com as resoluções, o processo não anda, né? E aí não tem a renovação. Então, além do PPP e do regimento, tem que examinar tudo que é necessário nas peças do processo para poder encaminhar paralelamente, porque senão... Na verdade, a nossa ideia PPP vai ficar... Mas a ideia é deixar a nossa parte pronta e pressionar a SMED depois. Sim. Porque a gente está nesse processo faz uns anos já. Mas eu acho que vocês têm que fazer isso meio paralelo. Não dá para fazer uma coisa e depois a outra. Porque quando vocês terminarem a outra, principalmente se o prédio tem inadequações e tudo mais, o PPP pode ficar defasado, né? Em algumas questões de ter que novamente alterar. Eu penso que tinha... Claro que, como ele o PPP é uma mão de obra bem, vamos dizer assim, mais cara de fazer, porque envolve todas essas concepções, enfim, mas eu acho que não dá para esperar para depois de ter isso pronto, ver o que mais precisa. Eu acho que, principalmente, se tiver que fazer alguma adequação de alguma obra, alguma de vocês é toda de alvenaria? Ela é toda de madeira e está toda condenada. Porque, na verdade, é muito velha.
Não, o problema esse é um problema, porque isso não é nem isso é problema, isso é a legislação municipal, não é nem norma do conselho. A norma do conselho nada, mas isso tem no, eu não me lembro qual é a lei, a questão da lei das edificações de Porto Alegre, que não, tanto é que lembra que eu dizia no Morro que aquelas salas de aula, aquelas salas de madeira, as emergenciais, que elas estavam completamente condenadas, aquilo foram construídas na década de 90 como salas emergenciais, né? E foi ficando. Aquilo não pode. Claro, né, que é como se retira a turma, e aí retira professores. Então, não, mas no caso a nossa escola retira tudo, porque a nossa escola é toda naquele padrão. Aquele mesmo padrão, só está um pouquinho melhor conservada que aquela. Pois é. Eu acho que nesse aspecto vocês tinham que ter uma conversa com o Conselho Municipal de Educação. Dizer, olha, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, agora tem essa questão. Vocês vão aprovar mesmo assim ou não? Pela lei municipal de edificações, não pode. As escolas precisam ser escolas de alvenaria, não vão conseguir nem o alvará dos bombeiros. Mas eu não sei como resolver esse problema. Esse problema realmente eu não tenho resposta para dar, tá? Mas eu acho que a Michelle Bolsonaro vem nos visitar. Depois que ela vier nos visitar, ela vai nos dar uma escola nova. Nós vamos ter que passar por isso. Ela está desde ano passado, já ligaram do Palácio e diz que ela vem nos visitar. Então, quando ela vier nos visitar, a gente faz ela cair no meio do pátio, alguma coisa assim, e aí a gente... Aí vão querer uma escola cívico-militar aí para vocês. Olha, eu quero ver eles fazerem os surtos cantarem o hino. Deus que me perdoe. Mas, enfim, eu estou à disposição de vocês, tá? E além dessa nossa live aqui, dessa nossa reunião, eu fico também, se o que eu puder contribuir com vocês, eu fico à disposição, tá? Rosa, da minha parte, era isso. Eu não sei se o grupo tem alguma questão, se tirou dúvidas. Eu acho que o nosso próximo passo é organizar, e aí a gente vai prever as reuniões, as formações de sábado desse ano. Elas vão ser basicamente em cima da construção desses documentos. Mas a Rosa tem razão, assim, tem que ser uma coisa no paralelo, né? Da gente ir pressionando para a gente... Para não ficar no final... A experiência prática me diz isso, porque o Conselho ele não pode ir de encontro às suas resoluções, suas normas. Agora, tem questões que estão acima das normas, que são as questões de lei municipal, né? Então, por isso que era importante vocês pressionarem. Eu acho que, no caso de vocês que têm um prédio totalmente inadequado, vocês têm que começar paralelo à questão de elaboração do PPP, né? Não digo de elaboração, mas é de atualização, porque vocês já têm uma base, né, para poder, enfim, atualizar ela, enfim, modificar algumas coisas que já estão defasadas, provavelmente, né? Mas vocês têm um ponto de partida, né? E também... vamos dizer assim, examinar alguns PPPs de outras escolas para ter um referencial é importante, mas eu sugiro que vocês façam duas coisas, né? Façam um tipo de um cronograma, né? Uma metodologia de trabalho. A gente quer fazer esse processo em 12 meses. Então, a gente vai até tantos meses para elaborar isso, para aquilo, fazer uma metodologia, né? Um planejamento de trabalho, né? E acho que tem que um grupo de professores que tem que ir à frente desse processo, porque eu acho que a elaboração de um texto base com 20 pessoas, né, não funciona, é para não sair.
Então, acho que teria que ver quem se dispõe, que nem é todo mundo que se dispõe, né? Porque precisa de leituras, precisa de estudo, é um processo bem... mas é um processo muito legal, a gente aprende muito, né? É muito interessante. E aí o grupo, né? Aí elaborar meio que um sumário, eu até fiz um sumário aqui, mas não mandei para vocês, né? Mas eu fiz um sumário mais ou menos para... eu te mando. Não, mas é que, por exemplo, toda essa questão do bilinguismo, nada isso eu coloquei, né? Mas é simplesmente um sumário para vocês terem uma ideia do que precisa ter. Mas ali os documentos, as resoluções do Conselho, elas são muito, muito didáticas. Ela tem direitinho, tem que ter isso, aquilo, aquele outro, aquilo. Depois elaborar um sumário e se dividir entre 3, 4 pessoas que vão elaborar, que vão à frente desse processo, né? E depois, claro, tem que ser discutido com todos os segmentos, né? Porque é isso que manda a LDB, né? Mas, paralelo a isso, eu digo que tem que fazer essa outra parte, porque senão corre-se o risco de fazer um belo documento e ficar guardado numa gaveta, porque... não adequou. Conselho, ou discutir com o conselho, né? Porque a situação de vocês é bem complicada mesmo. A escola de Madeira, é bem complicada. É que tudo acaba sendo principalmente para a educação infantil. Principalmente para a educação infantil. Para a educação infantil, então, é taxativo. Não lembro o número da lei, senão até teria colocado isso para vocês, mas eu não me dei conta disso. Mas eu vou ver a lei do Código das Edificações e depois eu te mando, né? Tá? Que até é um subsídio para te discutir junto à SMED. Verdade. Primeiro, a SMED tem que entender saber que a gente existe, entender o que é uma escola especial, entender o que é uma escola de surdos. Tudo é um processo. Então, gente, que bom, Rosa, eu queria te agradecer muito, eu não consegui escutar tudo a tua fala, mas a Fábia anotou tudo aqui, então acho que foi bem na linha do que eu queria ouvir e para poder organizar o grupo agora para a gente pensar juntos. Eu sei que é um trabalho, eu já participei de muitas construções de PPP, a gente nunca sabe se está certo, né? Como eu trabalhei em muitas escolas, eu já passei muitas vezes por isso, mas a gente nunca tem certeza, né? Mas é alguma coisa errada. Aí quando chega lá na SMED, eu sei que quando tem alguém para aprovar, que não é o caso agora, quando tem alguém para ler, às vezes as pessoas lá ficam apavoradas. Ai, que absurdo, o PPP que está aqui. E a gente que está do outro lado nem sabe que está fazendo bobagem. Não, mas se seguir tudo o que diz a resolução, né? Por isso que eu fiz questão de apresentar a base, né? Base legal. Se seguir tudo aqueles passos, não tem erro, né? Claro, pode ter... eu não concordo com essa concepção, não pode ser isso, aquilo. Bom, mas aí são questões diferentes, né? Mas o que eu apresento é o que é o PPP, né? Que tipo de concepção tem que ter, que elementos, que pontos tem que ter, porque é o que a resolução mandatória, né? É uma questão muito mais legal, né? Bem que tu falasse. É baseado na legislação e ali a gente vai colocar a questão da filosofia da escola quando a gente falar no bilinguismo, né? E o resto é colocar o que está dentro da legislação. Acho que sim. Vamos ver, alguém para fazer perguntas? Alguém ficou com alguma dúvida, quer tirar? Está todo mundo preparado para encarar esse desafio do ano? Não tem. Depois a gente, no particular, a gente cutuca umas pessoas assim para dizer, vamos lá, vamos lá. Sim. A gente tem uma equipe muito boa. A gente tem um recém-doutor que está com tudo na cabeça, então adora estudar para não perder o hábito. Para não perder o hábito, a gente já vai estudar agora no início. Não desacostuma, sabe? Depois que a gente acostuma a estudar, até para voltar, demora. Então, acho que a gente vai... É super importante a gente estar, né, fervilhando com aquelas coisas, e se a gente entra só no ritmo da sala de aula, né, a gente, sei lá, parece que a gente regride, sabe?
Verdade. A gente precisa oxigenar, né? Precisa dar uma oxigenada de vez em quando. Esse grupo estuda bastante, graças a Deus. Certo? Tem que ser, né? Certo, eu agradeço o Luiz Felipe também, que me ajudou. Eu estava... Porque as reuniões que eu tenho participado mais no conselho, a gente faz fit, né? E eu também estava preocupada, eu digo, eu não sei muito, eu ainda sou bastante analógica, né? E a gente tem que se acostumar, é o novo normal por enquanto. Obrigado, Luiz Felipe. Eu fico à disposição, tá, Andréia? Então tá, querida. Vou passar para o Luiz Felipe encerrar. Muito obrigada pela tua participação e a gente segue se falando. Então tá, agradeço Beijão também. para todas e todos. Obrigado, Rosa. Te agradeço, né? Eu já compartilhei aquele teu material. Obrigada. E eu acho que provavelmente a gente vai te mobilizar em algum outro momento, seja para dar um auxílio na leitura de um texto, orientação. Acho que essa questão do sumário, se puderes mandar, nos ajuda, né, a começar a reestruturar. E como tu falaste, né, a questão do bilinguismo, da educação infantil, Luiz, a gente vai achando os espaços. Só vou te interromper um pouquinho, porque a Luísa está aqui, eu vou precisar que troque o intérprete. Não vai dar para continuar. Só a troca de intérprete, quem pode ficar? Ai, querida. A Denise. A Luísa já está participando de lives, né? Acabou o tempo da mamãe. Então, tá, eu te agradeço. Então, Rosa. E essas crianças que estão se alfabetizando não, só um comentário, né? Eu tenho 2 netinhos que estão no primeiro... Quer dizer, a minha neta agora vai para o 2º ano, né? Se alfabetizando pela telinha, né? Mas é um estresse muito grande, olha. É como falar, é nova situação, né? Ainda não é normal, a gente vai ter que se acostumar ou ir avançando, né, nessas ferramentas. Então, acho que muito obrigado, Rosa. Eu gravei aqui a reunião, né? Já vou dar pausa na gravação, então a gente vai poder recuperar e revisitar, né, essas tuas colocações. Posteriormente, eu mando também essa gravação, né, o link da gravação para todos os colegas. Tá, muito obrigada. Querem abrir a câmera? Eu tento tirar uma foto aqui. Muito obrigada. Luiz, que horas nós voltamos aqui? Eu só vou pedir, de repente, para a equipe, para ficar um pouquinho, só para a gente combinar. Né? A gente tem uma conversa às 14 horas, que me corrijam, mas só ensino infantil, né? Como é que ficou? Isso, os anos iniciais, isso. Era os anos iniciais? Isso, exatamente. Anos iniciais, anos finais, não precisa entrar às 14. De repente, só deixa eu tirar uma foto. Tá. Abram as câmeras para a gente tirar a foto. O Luiz sabe fazer isso, eu não sei. Eu vou tirar com a câmera. Sorria! Está parecendo que o anfitrião não me libera. Desativou a minha câmera. Deixa eu ver aqui. Você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Deixa eu ativar aqui. Ai, que injustiça. Passei até perfume para sair aqui. Até perfume? Acho que agora sim. É só porque eu vou me... Ok. Sei lá, como é que funciona isso? Deu? Feito? Não. Estão me vendo? Tirei várias fotos já. Então tá, gente. Então tá. Tô em breve. Tenha vontade, tá? Um abraço a todas e todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosa. Tá?